Olá, esse é o vídeo do projeto integrador do segundo bimestre do grupo 3 de sábado à tarde do Polo Jaçanã, composto por César Della Libera, Eduardo Nakayama, Milton Paulo Gomes de Oliveira, Sérgio Seiji Teramoto e Thiago Moderno. Nós vamos falar sobre o impacto ambiental, social e econômico das mudanças climáticas na agricultura no estado de São Paulo. Este estudo tem como objetivo a apresentação e análise das consequências ambientais, sociais e econômicas na agricultura do estado de São Paulo devido às mudanças climáticas, principalmente a atual crise hídrica. O interior do estado de São Paulo sofre a pior seca dos últimos 70 anos, e isso causa grandes impactos na atividade agropecuária, principalmente devido à falta de irrigação das plantações. Então, o objetivo desse projeto é a análise dos danos causados pelas alterações climáticas e a busca de soluções de engenharia para a melhoria do processo de irrigação, considerando a falta de chuvas. Levantamentos de dados sobre as alterações climáticas de órgãos especializados como o IPCC foram estudadas as projeções climáticas para os próximos anos, e assim foi feito um estudo para a construção de prováveis cenários e busca de potenciais soluções. Bom, falando um pouco da introdução e justificativa do trabalho, nos dias atuais o estado de São Paulo vem sofrendo as consequências de uma grave crise hídrica, que reflete o total descaso no gerenciamento em âmbito federal dos recursos energéticos brasileiros. No interior de São Paulo, esta crise hídrica está impactando diretamente a atividade agrícola do estado. Sabemos que São Paulo tem somente 3% do território brasileiro, mas que isso corresponde a 30% do PIB agropecuário do Brasil. Sabemos também que São Paulo é considerado o maior produtor mundial de açúcar e de álcool e maior produtor nacional de suco de laranja. Portanto, é de extrema importância que a atividade agropecuária seja incentivada e que sejam geradas soluções para a crise hídrica que afeta a manutenção do processo de irrigação do plantio, uma vez que este setor colabora significativamente com o desenvolvimento social e econômico do país. Mudanças climáticas, paz e agricultura. A agricultura é uma atividade altamente dependente de fatores climáticos, como a temperatura, a pluviosidade, a umidade do solo e a radiação solar. A mudança climática pode afetar a produção agrícola de várias formas, pela mudança de fatores climáticos, incluindo a frequência e a severidade de eventos extremos, pelo aumento da produção devido ao efeito fertilizador de carbono por meio de maiores concentrações de CO2 atmosférico, pela alteração da intensidade de colheita devido a uma mudança no número de graus-dia de crescimento, ou então modificando a ocorrência e severidade de pragas e doenças, dentre outros efeitos. O estado de São Paulo possui características gerais de um clima tropical de altitude, algumas regiões definidas como clima mais chuvoso e outras ainda que se enquadram como clima subtropical, a área serrana. Isso identifica o estado com um clima em verão úmido e quente e em inverno frio e seco no Planalto, e com boa precipitação no litoral. Embora o clima definido, as anomalias climáticas que mais afetam o estado são as chuvas em excesso, ocasionando inundações e falta de chuvas que leva a períodos verânicos, especialmente em janeiro e fevereiro. É um fator normal e cíclico, sendo que em diversas ocasiões esta ocorrência foi mais acentuada, como nos anos de 1961, 1963 e 1978. Um fator de extrema importância na análise das reservas hídricas de uma região recai sobre a recarga de aquíferos, tanto em nível superficial como superficial, pois destas análises pode-se antever como será, por exemplo, o nível dos reservatórios para geração de energia, bem como para o consumo humano e de uso agrícola e industrial. Utilizando uma escala bianual, permite-se que esta análise possa ser feita e assim extrair considerações futuras, englobando o que se observou até a data em referência, alinhando os prognósticos de tempo e clima feitos pelos órgãos especializados em previsão do tempo e clima. Nos gráficos a seguir, temos a análise de algumas localidades do estado, utilizando-se um índice padronizado de precipitação, o SPI, que é baseado em um banco de dados histórico de chuva em 30 anos no mínimo, sendo ajustado através da distribuição gama, a qual é então transformada em uma distribuição normal, a qual predição tem o valor zero para a sua média e variância unitária. Evento seco ocorre quando o valor de SPI é igual ou menor a menos 1. Ele tem seu quadro, o índice torna-se positivo. Dentro de sua escala, os valores menores ou iguais a menos 2 indicam seca extrema, e os maiores ou iguais a 2, umidade extrema. Essa situação, embora analisada
para somente algumas localidades reflete a situação em quase todo o estado. Assim, sob o ponto de vista hidrológico, a situação já vem se agravando há tempos. No gráfico 1, temos o índice de SPI de algumas cidades do interior, como Araçatuba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Jaboticabal, Piracicaba e Ribeirão Preto. Podemos verificar que desde junho de 2013, o SPI tem ficado cada vez menor e encontrou agora no mês de janeiro de 2014, atingindo algumas cidades até ao valor abaixo de -2, que é a seca extrema. Mesma coisa podemos verificar no gráfico 2, que temos aí com a parte de precipitação de chuvas, que as precipitações vêm cada vez mais diminuindo, né? E que comprova a gravidade da situação que se encontra no estado de São Paulo. E isso afeta diretamente a qualidade de vida dos habitantes, assim como compromete também a agricultura. Olá, meu nome é Eduardo e prosseguirei com a apresentação do projeto integrador, abordando os objetivos e a metodologia. Objetivos. O principal objetivo desse projeto é a apresentação e análise das consequências ambientais, sociais, econômicas na agricultura do Estado de São Paulo, em consequência das mudanças climáticas, e as alternativas de possíveis soluções das aplicações do conhecimento da engenharia para os problemas causados por tais alterações no clima. Metodologia. Busca-se atingir os objetivos desse projeto através da compilação de levantamentos de dados sobre as alterações climáticas, propalados por órgãos especializados, como por exemplo o IPCC, e de estudo das projeções climáticas para os próximos anos. Através de pesquisas em diversas mídias, especificamente na internet, buscou-se levantar esses dados e projeções e analisar-se soluções de engenharia já aplicadas em locais que sofreram o mesmo problema do estado de São Paulo. As principais fontes de pesquisa de dados foram os sites do governo do estado, que contém informações oficiais e apuradas e propaladas. Destacam-se como fontes principais a utilização do 5º Relatório de Avaliação 2014 do IPCC e os dados propalados pela CIA-Seca 2014 e pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Obrigado por sua atenção. Olá, eu sou o Sérgio e irei apresentar para vocês as análises realizadas pelo grupo com base no banco de dados do CIA-Agro, já mencionado anteriormente pelo Eduardo. O gráfico exibido na tela mostra os índices pluviométricos para a cidade de Campinas em milímetros no período compreendido entre junho de 2006 e junho de 2014. Analisando-se o gráfico, percebe-se que o pico de máximo local ocorre ao redor dos meses de dezembro e janeiro. Trata-se de um comportamento periódico, que pode ser representado, por exemplo, através de uma série de Uma forma de eliminar as variações de amplitudes verificadas no gráfico anterior é utilizar os nossos conhecimentos iniciais de cálculo. Lembrando que a integral de diversas funções é a soma das integrais das diversas funções, podemos somar os índices mensais para um período suficientemente longo e tentar ajustar um polinômio de menor grau possível que resulte em um erro quadrático suficientemente pequeno. Esse polinômio pode então ser multiplicado por um fator alfa, que será o polinômio ajustado para o comportamento a ser previsto com base nos índices pluviométricos levantados nos primeiros meses do período a ser analisado. A integral desse polinômio permitirá prever ainda o índice acumulado em um determinado ano. Realizando essa proposta para a cidade de Campinas, no período entre 1º de julho de 93 até 30 de junho de 2014, ou seja, cerca de 21 anos, e definindo-se o mês de fevereiro como x igual a 1, obtém-se um polinômio, que está demonstrado logo aqui abaixo no gráfico. Esse polinômio de segunda ordem ajusta os pontos
exibidos na tabela anterior, de modo que resulte em um erro quadrático bem pequeno, ou seja, de 0,9761. Esse polinômio, para o intervalo entre x igual a 0 e x igual a 12, pode ser integrado, obtendo-se o valor de 28.609 milímetros. A fim de comparação, os dados discretos da tabela acima apresentam um índice acumulado para esse período de 21 anos de 29.148 milímetros, uma diferença de cerca de 500 milímetros. Dessa forma, com os dados de dezembro de 2014, mês agora, e janeiro de 2015, é o próximo mês, é possível determinar o valor alfa que permitirá predizer a quantidade de chuva esperada para todo o ano de 2015. Conclusões e considerações finais. Bom, em síntese, partindo do objetivo do nosso trabalho, que foi a apresentação e análise das consequências ambientais, sociais e econômicas, e também a apresentação de uma solução de engenharia para o problema, nós podemos concluir que o nosso objetivo foi alcançado. A gente conseguiu apresentar as consequências ambientais, sociais e econômicas, né, que são a diminuição da participação da agricultura no PIB, a consequência de a perda de geração de empregos, porque hoje a agricultura ela participa de mais de 40 mil vagas formais de emprego e também colabora, né, para a erradicação da miséria e da fome. Então, conseguimos apresentar essas consequências e a nossa solução de engenharia proposta, né, foi a utilização do sistema de gotejamento e do armazenamento das águas da chuva, o que acaba no final sendo realmente partindo aí para o melhor gerenciamento do recurso natural da água, né? O sistema de gotejamento, ele apesar de ter um custo inicial mais alto, ele acaba tendo aí uma melhor eficiência do uso de água, que é realmente o que nosso grupo procurou mostrar, né? Que a melhor administração do recurso é o caminho aí para tentar apresentar uma solução para esse problema que está acontecendo. Então é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa para acrescentar, pode falar. E se não, ficamos por aqui mesmo. Obrigado.